Olá, bom dia. Meu nome é Antônio. Eu tenho postado alguns vídeos aqui no site e vou postar mais um, expressando a minha indignação, o meu descontentamento e a minha revolta com a péssima administração que nós temos. Nós temos políticos que não valem absolutamente nada. A violência tem camperado. Você, cidadão brasileiro e brasileira, porque cada um de nós é um governante, então eu me dou o direito de chamá-lo de brasileiros e brasileiras, porque vocês são. Mas esses que nos governam parece que escolheram um país ou uma nação que não é a nossa, porque eles não administram para as pessoas de bem, administram sim para as pessoas más, perversas, corruptas. Bom, a questão básica é o seguinte: todos os dias, quando você se levanta da sua cama, escova os seus dentes, toma o seu café, e a hora que você sai da porta da tua casa para fora, e mesmo dentro dela, você está sujeito à pena de morte. Você sabia disso? Se você não sabe, está na hora de saber. Porque o bandido chega com uma arma, encosta a arma na tua cabeça, na tua boca, atira de longe, de perto, porque você bateu o portão, porque você não falou, porque você falou, não importa. Por qualquer motivo ele atira em você, por motivo torpe e banal. E a maldade tem chegado a tal ponto que eles parece que disputam entre si quem vai cometer a maior maldade. A gente tem visto os casos da dentista que foi queimada em São Paulo, do outro dentista aqui no interior de São Paulo, e dos assaltos que o bandido pura e simplesmente atira porque quer atirar. Então, caro cidadão, está na hora de você, eu e todas aquelas pessoas de bem do país começarem a cobrar dos nossos funcionários, os políticos, governadores, senadores, presidente da república, governadores, vereadores, prefeitos, cobrar de todos que façam leis justas e corretas. E a lei justa, atualmente, é a pena de morte, ser transformada em lei, pelo simples motivo de que ela já existe. Todos os dias você está sujeito a ela. E os fatos que acontecem todos os dias na nossa sociedade estão aí para mostrar. Então está na hora de nós exigirmos que exista a pena de morte para vagabundo, para bandido, que quando te assalta te chama de bandido, te dá coronhada, te chama de vagabundo. É impressionante. Ontem eu assisti a TV e vi um assalto, os bandidos roubaram o caixa da padaria e depois tiveram a pachorra de pagar o que pegaram e estavam levando da padaria. Quer dizer, ser bandido virou profissão. Hoje você tem neto, avô, pai, tudo numa mesma cadeia, porque virou profissão. Então nós precisamos acabar com essa profissão, acabar com as profissões de bandido, de gente má, de gente perversa. Essas situações acontecem por quê? Porque o poder público, os governantes e aqueles que deveriam fazer leis justas e corretas têm feito leis malignas e perversas para beneficiar pessoas más. Querem um exemplo? O ECA. O ECA não trouxe nada de bom na nossa sociedade. Pelo contrário, os menores se escondem atrás do ECA. E os maiores usam os menores para se esconder atrás do ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Que nome bonito e pomposo para uma bela porcaria. Porque as pessoas de bem continuam criando bem os filhos, mandando que eles respeitem a justiça, a polícia, as autoridades, mas as pessoas más e perversas continuam ensinando os filhos a não respeitar. E, aliás, hoje dizem com todas as letras para ele: olha, você é menor, você não pode ser tocado, você não pode levar tapa, você não pode acontecer nada. E isso acontece inclusive na justiça. Entidades, por exemplo, que cuidam de menores infratores, são obrigados a conviver com eles e ouvir da boca deles: você não pode me tocar, você não pode fazer nada. Quer dizer, a pergunta que eu faço é a seguinte: então vai fazer o quê? Porque problemas extremos exigem soluções extremas. Então, a primeira coisa, todas as cadeias têm que ter disciplina militar. Vagabundo tem que acordar às 6 horas da manhã, quebrar pedra o dia todo, que é laborterapia, ir trabalhar e só ir para o descanso após as 6 horas da tarde. Eles têm que pagar para a sociedade o crime que cometeram. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as entidades que cuidam de menores precisam poder exercer autoridade sobre esses menores e precisam ter
condições para isso. Não ficar sob pressão de juiz, de assistentes sociais e de pessoas que nada fazem, não levam um menor desse para casa, mas ficam com a conversinha de que é um problema social. Não é um problema social. Se é um problema social, então que eles levem esses menores para casa deles e cuidem deles. Eu não pedi para cuidar, eu não pedi para que fossem gerados. As pessoas geram filhos, não se preocupam e depois querem criar de qualquer jeito e criam marginais. Essa que é a verdade dos fatos. Então, está na hora de nós aprovarmos a pena de morte. A maioridade penal, aliás, tem que ser extirpado isso na sociedade. Não tem que ter idade para ser preso. Por exemplo, na Inglaterra, alguns anos atrás, 2 meninos de acho que de 6 anos mataram um menino de 4 anos. O que aconteceu? Prisão perpétua. Nós temos que começar a ter prisão perpétua. Está na hora do poder público construir mais cadeias. Está na hora também de ser aprovada uma lei em que se crie a figura do juiz ouvidor. Vagabundo não tem que ir no fórum para ser ouvido pelo juiz. Vai um juiz ouvidor, cria-se essa função, e ele vai à cadeia, ouve 1, 2, 3, 10 presos. É mais fácil nós deslocarmos uma pessoa para ir à cadeia, dar o direito ao preso de ser ouvido por um juiz, do que ficar transportando preso e milhares de policiais fazendo escolta. Querem um exemplo? Cada vez que o seu Fernandinho Beiramar vai prestar depoimento, ele diz, nada tenho a declarar, mas se gasta 100, 200, 300 mil para se levar o sujeito para passear de aviãozinho. Então, cria-se a figura do juiz ouvidor. Ele irá ao presídio, ouvirá o preso, inclusive podendo verificar as condições do presídio se estão de acordo. Agora, preso não está em colônia de férias, aquilo lá não é para ser o céu, aquilo é para ser o inferno, para nunca mais ele querer voltar. Então, nós precisamos parar com essa conversinha mole, com essa mitigação que existe no país, de querer fazer o que é certo. As pessoas de bem é que têm que ser protegidas, não bandido e vagabundo. Portanto, nós temos que reduzir ou extirpar a maioridade penal, extinguir esse ECA que tanto prejudicou a nossa sociedade e continua prejudicando, e criar a pena de morte, porque aí nós vamos ter pena de morte para vagabundo. E é bem simples o raciocínio, apesar de ser maquiavélico, essa é a verdade. Um vagabundo que você mata são milhares de pessoas que vão deixar de ser assaltadas, ou assassinadas, ou estupradas. Então, esta é a solução que nós temos neste momento. Problemas extremos, soluções extremas. Se alguém está com dó desses bandidos, desses marginais, leve para casa, crie com seu filho, crie com o seu marido, crie com os seus pais e fique com eles. Eu não quero, é um direito que me assiste. Agora, o que não pode é eu continuar pagando para essa gente ficar no bem bom. Alguns anos atrás eu fiz a pesquisa, um menor custava para o Estado R$300 e um bandido R$1.800, parado na cadeia sem fazer nada. Outro dia o governo do Estado de São Paulo soltou uma estatística que não custa R$1.800, custa R$3.300. E aí vem algum político oportunista, sem vergonha, para criar o Bolsa Crack. Quer dizer, eu vou ter que sustentar a pessoa que quer se drogar. Olha que maravilha. Aí existe o auxílio reclusão. Eu tenho que pagar para a família de vagabundo que não quer trabalhar. E você sabe quanto tempo o vagabundo tem que recolher o INSS para que ele tenha direito ao auxílio reclusão, meu caro? Se ele recolher um dia, ele tem direito ao auxílio reclusão. Agora, você, para ter direito à aposentadoria, auxílio doença, auxílio natalidade, você tem que recolher no mínimo 6 meses de contribuição para a Previdência. Isso o governo não fala para você, mas vagabundo é protegido nesse país. Eu gostaria de entender por que as leis são feitas para gente perversima, para vagabundo. Será que os políticos têm alguma ligação com essa gente? Porque só pode ter, porque eles não aprovam leis para pessoas de bem, eles aprovam para bandido. Então, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, está na hora de nós começarmos a falar grosso e bater na mesa, porque quem paga a conta somos nós. Nós pagamos a conta disso. Nós ficamos sustentando gente perversa e má sem fazer nada. Aí o sujeito entra na cadeia e uma semana depois está fora. E olha que, às vezes, cometendo crimes bárbaros. Por quê? Porque a legislação nossa é frouxa. Estão fazendo um novo Código Penal. Era o senhor Sarney quem estava redigindo isso. Eu tenho até medo de ver isso daí. Sabe por quê? Todas as vezes que essa gente fala que vão fazer um novo Código Penal, novo Código de Trânsito, novos códigos disso, eles praticamente reeditam o anterior
dando para marginal, vagabundo, maiores condições de ser beneficiados. Querem um exemplo? Alguns anos atrás, quando saiu o novo Código de Trânsito, uma das primeiras penalidades que aconteceu nesse foi do filho do ministro dos Transportes. A pergunta é, foi preso? O código foi utilizado para ele? Então, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, vamos acordar, começar a pensar e exigir. Eu não quero que vagabundo exija, não. Essa gente eu quero distância. Eu quero que as pessoas de bem passem a exigir ocupar seu espaço nos sindicatos, de suas categorias, nas entidades de classe, nas redes sociais, e falar grosso com o político, mandar e-mail e exigir que eles façam leis. Eles estão lá, eles são nossos funcionários. Entenda isso, povo brasileiro. Ele é nosso funcionário. E vocês ficam imaginando, o que eu vou fazer? Vote bem, não vote em vagabundo, em corrupto, não vote no menos ruim, vote no bom. Se não tem bom, anule o seu voto. Você sabe o que vai acontecer? Você não sabe, então eu vou te explicar. Basta você pesquisar na internet e você vai encontrar. Se você anular o seu voto, aquela eleição, se tiver mais de 50% dos votos nulos, será anulada. Estando anulada a eleição, vai ter que ser marcada uma nova eleição, e para essa nova eleição, aqueles que concorreram não poderão concorrer mais. Então você se livraria de um mundaréu de gente ruim que iria administrar a sua cidade, o seu estado e o seu país. Olha que lição de cidadania. Faça isso, pelo amor de Deus, porque não é possível mais nós continuarmos sentadinhos, olhando. Eu estou tentando fazer a minha parte, gravando vídeos, estou tentando participar das minhas entidades de classe, e vou falar grosso e vou bater na mesa, porque está na hora de parar com politicagem. Em todos os lugares, essas pessoas ficam sempre com politicagem. Ah, mas a gente tem que fazer assim, tem que fazer acordos. Não tem que fazer acordo com o diabo, tem que pôr o diabo para correr. É assim que se fala na religião, e é assim que tem que se fazer na sociedade bem, no nosso dia a dia. Então, eu peço a você que me ouve, concorda com as minhas ideias, porque há pessoas que não vão concordar. Eu as respeito, vão me chamar de nazista. Eu vou dizer claramente, problemas extremos, soluções extremas. Se alguém tiver alguma solução melhor do que as que eu proponho, então que as apresente. Agora, vamos fazer o quê? Ficar de braço cruzado não podemos, porque o crime tem cada dia mais vindo para cima, na porta das escolas, na porta da diversão, em todos os lugares. Você não tem paz, você não consegue sair da tua casa. Está sujeito à pena de morte. Lembre-se disso. Todos os dias quando você sai da sua casa, e até dentro da sua casa, eles invadem a tua casa, te roubam, te batem, te chamam de vagabundo. E aí aparece o pessoal dos direitos humanos dizendo assim, ah, coitadinho. Quando leva tiro, aparece, vai, coitadinho. Aparece, por exemplo, o seu Drauzio Varela defendendo as pessoas do Carandiru. Por que ele não apareceu lá, não foi dar tapinha nas costas dos presos e pedir para que eles voltassem para a cela? Mas depois que acontecem as tragédias, todo mundo vem falar, ah, coitadinho. Só que ninguém vê que os presos estavam armados, que avançaram sobre os policiais. As pessoas dos direitos humanos são muito bonitas para ter gogó, mas resolver e apresentar soluções para o problema, nunca apresentam. Ah, nós precisamos cuidar. Então vamos cuidar como tem que ser cuidado, não como se acha. Essa gente acha muito, nós precisamos acabar com essa cultura do achômetro brasileiro. Ou a pessoa crê no que diz ou não crê. Eu creio no que eu digo, porque é um problema extremo, de extrema gravidade. Então a solução tem que ser uma solução extrema nesse momento. Para o futuro, se a população tiver mais educação, saúde, como está estipulado na Constituição, aí nós podemos voltar a conversar sobre outras questões. Mas, no momento, nós temos que acabar com essa violência que campeia no país. E a culpa disso é de político, é a culpa de governantes incompetentes que não fazem leis justas, de um Congresso frouxo, de uma presidente que não tem pulso, de um ministro da Justiça que não tem vergonha na cara, ficar falando que os presídios brasileiros são ruins. Ele não está lá, ele não é mais deputado para ficar fazendo leis. Ele está lá, ele é executivo, ele tem que cumprir a lei, ele tem que exercer a sua função, construir presídios e fazer o que é preciso para o país. Isso é para isso que eles estão lá. Então, cidadão, nós temos que cobrar dessa gente, que são nossos funcionários, exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Porque é o mínimo que eles estão lá para fazer. Eles não estão fazendo nenhum favor para nós. E ganham muito bem pelo que fazem. No setor privado, se eles fossem trabalhar, morrer tudo de fome. Porque uma semana depois estava tudo na rua. Não adianta você aparecer com um terninho bonito no setor privado e arrumar um emprego se você não tiver competência. Porque uma semana depois você está na rua. E essa gente estaria na rua, pode ter certeza. Então,
Eu também deixo aqui meu alerta aos empresários que financiam essas campanhas. Porque essa gente não é eleita com conversa mole, eles são eleitos com dinheiro de alguém como que eu vou dizer, que financia essas campanhas. Quem financia essa campanha? Eu, você, cidadão. Eu, no máximo, mesmo com ideologia que eu creia que um político tem ideologia, queira ajudá-lo, eu vou conseguir ajudar com 1.000, 2.000, 3.000 reais no máximo. Agora, quem ajuda esses políticos a ser eleitos são empresários grandes, que têm poder financeiro. Então, está na hora de a gente cobrar responsabilidade a quem tem. Quem deu dinheiro para essas campanhas, que bata na mesa, fale grosso, fala: eu quero leis justas, eu quero reforma tributária, eu quero reforma do Código Penal, eu quero que vagabundo vá para a cadeia, eu quero que a minha empresa possa trabalhar em paz. Eu não quero, por exemplo, o próprio órgão do governo, hoje você não pode, os correios e telégrafos não podem fazer entrega em determinados bairros, pelo simples motivo que o carro, o caminhão, a moto, seja lá o que for, saiu dos correios, já é seguido por vagabundo para ser assaltado. Olha que maravilha. Olha que coisa estúpida e absurda. Mas por quê? Porque os nossos políticos nada fazem. E se eu e você não fizermos e não cobrarmos essa gente, eles vão continuar fazendo o que sempre fizeram. Nada vezes nada. Eu deixo aqui a minha indignação, espero e creio que muita gente vai compartilhar dela, outros não, mas eu falo essencialmente para as pessoas de bem, para as pessoas que querem ver esse país andando para frente e não para trás, como estamos andando. Nós queremos um país com infraestrutura básica, com saúde básica, com educação básica. E eu espero, sinceramente, que os royalties do petróleo passem e que, conforme está na lei, integralmente todo o valor vá para a educação. Porque nós vamos conseguir, em 10 ou 15 anos, recuperar, desde que seja bem aplicado esse valor, obviamente, e que seja aplicado, vamos conseguir recuperar 50 que temos perdido. Muito obrigado, um bom dia.